Olá pessoal, sejam bem-vindos à Rádio Roundabout. Eu sou Samuel Vascurado, seu apresentador. Faz um tempinho que eu não apareço aqui na rádio, mas estou de volta com o meu querido amigo co-apresentador Sérgio Alberic. Bem-vindo, Sérgio. Bom, prazer estar aqui com você, Samuca, e hoje com o grande Anthony aqui, né? Anthony Miller é uma das principais referências da escola austríaca do Brasil e do mundo. Também uma referência em anarcocapitalismo, tem escrito diversos livros sobre o tema. As diferentes frentes, as diferentes variações, é extremamente interessante sobre isso, um pouquinho que a gente vai falar aqui hoje. Seja muito bem-vindo, professor. Tudo bem? Muito obrigado, Samuel. Muito obrigado, Sérgio. Um prazer de contribuir com seu programa. Estou pronto para a discussão. I'm looking forward. Maravilhoso. Bom, o tema que hoje que eu quero trazer para a nossa rádio, nosso episódio, o professor Antônio tem escrito sobre isso já há algum tempo, publicou um livro recentemente sobre tecnocracia. A verdade é que essa crise recente da Covid, nos últimos anos, deu oportunidade para que a agenda tecnocrata se acelerasse. E partindo de um papel muito mais ativo dessas organizações internacionais como a ONU, o FMI, a Organização Mundial da Saúde, principalmente, a Organização Mundial do Comércio e o Fórum Econômico Mundial. Só que esse não é um movimento recente, nada disso. É um movimento extremamente antigo, na verdade. O próprio Fórum Econômico Mundial foi fundado no início da década de 1970. A ONU é do imediato pós-Segunda Guerra Mundial. E essa agenda progressista, de maneira geral, progressista globalista, ela remete a essa era progressista, que toma uma forma mais organizada lá no governo do presidente americano Woodrow Wilson, a partir de meados da década de 1910. Então é um movimento bem antigo. Mas a verdade é que esse movimento tomou uma marcha mais acelerada nas últimas décadas, e especialmente com o Covid, ele assumiu uma posição, eu diria, mais sincera, mais aberta sobre os seus reais objetivos. Tá? E o professor Antônio publicou um livro esse ano, 2023, em alemão, chamado Technokratische Totalitarismus, ou Totalitarismo Tecnocrático. E é sobre isso que a gente gostaria de falar aqui hoje. Professor, eu vou começar com uma pergunta bem direta para o senhor. O que é tecnocracia? Bem, tecnocracia, como o nome diz, é a dominância, como kratos em grego, sobre a sociedade, agora feito não do demos, por exemplo, do povo, como em democracia, mas é uma ideia que tecnócratas, tecnólogos, cientistas tomam o poder e guiam a economia como substituto do povo e substituto também dos políticos. Não? Assim é aspecto interessante e, na verdade, já foi concebido esta ideia de Platão, mais de 2.500 anos atrás, sobre uma ideia de guiar a sociedade pelos filósofos. Mas filósofo é um termo de cientistas, de educados, de tecnócratas, de pessoas que têm saber. E o Platão compara isto de quem você quer ser tratado, de um homem comum, ou você prefere um médico. Você quer construir sua casa por qualquer cara, mas de um arquiteto, uma pessoa que sabe construir. Assim está esta ideia, e durante toda a história tínhamos estes elementos da tecnocracia, talvez mais comum historicamente durante toda a história, no militar. Não? O militar como poder, como autoridade, a vezes que toma todo o poder do Estado, military government, governo militar, né? E também se pode fazer a conexão com
a situação da história do Brasil em uma forma de ditadura militar. Em vários países, Brasil também tinha muito estes elementos da tecnocracia dentro, né, da tecnocracia do desenvolvimento. Assim é uma tradição que em todos os aspectos temos. Podemos mesmo, por exemplo, dizer que o Império Britânico, a administração colonial, eram tecnócratas, né? E assim não é uma coisa ruim ou bom, é um elemento que temos. Agora, precisamos diferenciar. Nós temos tecnócratas em qualquer empresa. Claramente, você pode ter empresa como Google é cheio estes tipos, né? Mas se eles estão sob a concorrência, sob a competição do mercado, eles precisam se comportar sob as leis do mercado e se orientar para a demanda e oferta e ter quase este controle. Não? Mas é bem diferente desta forma também às vezes se fala da burocracia dentro das grandes empresas, mas esta burocracia é bem diferente da burocracia do Estado, que tem em si este aspecto de soberania, de poder. Assim já são diferenças bem sutis. E agora, minha tese principal é o seguinte, do totalitarismo, com esta ideia de esquecimento global, ja, chegou uma nova forma de quase pegar a dominância total, mesmo sobre a política. Não ao lado da política, mas mesmo sobre a política. E você já mencionou, Samuel, que está com as Nações Unidas, que se pode ver que este aspecto já tinha sua própria trajetória para ganhar a dominância, um novo totalitarismo que antigamente não se manifestou porque eram quase, às vezes, dentro do mercado, controle, né, da concorrência do mercado, ou sob controle da política, ou sob controle do povo, das eleições, etc. Mas com o ecologismo, eles têm quase uma liderança própria. Porque se olhamos a tecnocracia tradicional, ela está dividida, né? Em este aspecto, outros aspectos, todos estes, por exemplo, da medicina, ja? da educação, né? Do militar, da infraestrutura, né? De diferentes aspectos da tecnocracia. Mas quando agora chegam, iniciado especificamente pela União, as Nações Unidas, né, está se tornando em uma própria entidade que começa a se funcionar como uma forma de totalitarismo, uma ideologia. Perfeito, professor. E pegando esse gancho do totalitarismo, é um pouco do governo dos especialistas, né, Sérgio? É uma coisa que você já escreveu sobre isso, já falou sobre essa questão de planejamento central, mas é uma forma distinta de planejamento central, porque ela não é mais, como o professor deixou bem claro aqui, não se trata mais de uma coisa escolhida pelo povo, de se utilizar de eleições, de alternativas, etc. Na verdade, a gente observa que na tecnocracia a ciência ela se torna um instrumento de criação do consenso para esses especialistas, a partir daí tomarem as decisões, né? É um pouquinho disso, né, Sérgio?
Sem dúvida, e acho que esse aspecto totalitário que o Anthony está colocando é fundamental e a gente consegue ver hoje em dia, talvez quem esteja propagando, pelo menos de maneira para a mídia, que esteja falando muito sobre esse movimento tecnocrático como um todo, assim, talvez o principal espelho que a gente tem disso é o Fórum Econômico Mundial, o Klaus Schwab, todo o pessoal que está lá. E é impressionante você escutar as palestras que ocorrem no fórum todo ano, e hoje em dia eles estão falando de maneira aberta, claramente, e eles falam assim, a importância que existe desses técnicos da dita ciência, que para mim também até é um entendimento errado deles do que é ciência, mas eles falam até em ciência como consenso, né? Então aí já até uma contradição de termos, porque ciência não é o consenso, é a busca sempre pelo... Enfim, mas sempre falando, através da ciência, a gente determinar ou realinhar toda a sociedade, redesenhar toda a sociedade. A gente volta, se a gente quiser ir lá para trás, como o Anthony falou, a gente pode voltar para Platão, a gente pode voltar para a Revolução Francesa, eles tentando redesenhar o calendário inteiro, 100 dias, com cada 10 dias para um dia de descanso, ou seja, toda essa vontade de desenhar de cima para baixo. Mas hoje, muito com essa maquiagem toda da palavra ciência, que ainda goza de boa reputação, essa palavra. Né? Mas ela está sendo mal entendida, mal utilizada e colocada o tempo inteiro. E o que eu vejo hoje, Samuca, é assim, é que não só essa vontade desse governo tecnocrático, ela é autoritária, como ela tem uma necessidade de ser totalitária também. Né? Porque não é só ele ser autoritário no sentido, no que a gente toca, a gente tem o poder ditatorial de decidir o que vai ser feito, mas é mais que isso, a gente tem que tocar tudo. Porque se a gente tem que rever, quando hoje em dia, sei lá, o grande ponto que tem falando é do novo reset, você vê o Biden falando reset, você vê os governantes da Europa utilizando a palavra reset também o tempo inteiro. Então, se você tem que reset o consumo e a produção, você tem que reset tudo. Daí começa a entrar esses pontos que o Anthony está falando, a necessidade que tem o tempo inteiro de controlar a educação, a necessidade que você tem o tempo inteiro de ter um inimigo em comum para você lutar o tempo inteiro. Então, se COVID foi lá atrás, né, e a gente teve a era dos lockdowns, a era das vacinas, tudo isso daqui, agora a gente tem o câmbio climático. Então, ok, qualquer coisa é o câmbio climático. Seja, sempre tem um inimigo, sempre tem essa vontade. E só para passar daí a palavra de novo para você, e o que me impressiona não é essa vontade, porque essa vontade a gente vê no Woodrow Wilson lá atrás, quando estava criando a Liga das Nações, embora os Estados Unidos não entre logo de cara, a gente vê no governo do FDR, que ele implementa muitas das coisas, a gente vê essa vontade em muitos lugares da história, mas a gente nunca viu isso falado de maneira tão aberta como ele é falado hoje em dia. Tipo, um rapaz até que a gente já comentou bastante, aquele Yuval Harari lá, que é um dos pets, um dos mascotes lá do World Economic Forum. Então, ele falando o tempo inteiro assim, a gente tem que sair dessa coisa, dessa governança ultrapassada, onde a gente tem que seguir constituições, leis locais, tudo isso. Eu tenho meus problemas com o direito positivo, mas ele está falando assim, nós, tecnocratas, temos que ter poderes ditatoriais para decidir o que vai ser feito em tudo e todos. Então acho que é esse o desafio que a gente tem hoje, assim, não só entender, passar para todo mundo o que está acontecendo isso, mas como que a gente consegue lutar isso também, né? Exato, e você falou ciência, né? A verdade é que a ciência tem sido maltratada mesmo por esses tecnocratas, né? Eles utilizam a ciência como se ela fosse inquestionável, ou o que é ainda mais preocupante, como se ela produzisse unanimidades ou consensos. Isso é exatamente o que a ciência não é, né? A ciência é o questionamento. E sob essa égide da verdade científica absoluta, os tecnocratas têm pavimentado o caminho da tirania, do totalitarismo, né? O objetivo é atingir um tal consenso e implementar essa agenda por meio da elite global. E aí eu quero chegar nesse ponto, professor. Me parece um pouco... Estudando sobre isso, lendo sobre isso, me lembra um pouco os sovietes. Soviete, vem do russo, significa conselho. Me lembra um pouco os sovietes. Né? É quase que uma grande união soviética, não russa dessa vez, mas global. Né?
É isso mesmo? Isso parece uma espécie diferente de socialismo. Esta ideia da tecnocracia é presente em muitos movimentos sociais e políticos. É sempre em uma forma escondida, não se explica-se muito. Por exemplo, uma visão tecnocrata muito forte e não o marxismo como o poder do proletariado, mas os soviéticos, como você mencionou, eles não se chamam quase, se sentem na tradição do marxismo, mas marxismo-leninismo. E foi Lenin que adicionou esta ideia que precisamos partido especial de tecnocratas. Né? Foi forte esse processo de seleção, não se pode simplesmente entrar no Partido Comunista da União Soviética, mas só com certos credenciais, e você foi partido de cadres, né? de cada partei, de cadres, de especialistas. E o que aconteceu com a transformação da China foi a mesma coisa, né? É relativamente difícil de se tornar membro do Partido Comunista da China. São muitos critérios. É quase uma demanda de ter uma titulação acadêmica, e o partido mesmo falou já nos anos 80, 90, que nosso partido precisa ser um partido de acadêmicos, preferencialmente de doutorado, e se transformou as universidades, diferente da tradição da busca da verdade, como o Sérgio falou, né, em uma fábrica de cadres. Não sei se esta palavra existe em português, cadre, né? É o termo de quando você não pode simplesmente ser membro do partido como qualquer pessoa, mas precisa ter sempre uma certa forma de cumprir critérios. E até, voltando a esse tema de sovietes, ainda nesse tema de sovietes, né? E acho que é por isso que eu enxergo essa proximidade, né, dos tecnocratas atuais globalistas com os sovietes, é que a tecnocracia quer abertamente abolir o capitalismo. A tecnocracia presente agora, que parte dessas organizações institucionais que eu citei, internacionais, perdão, que eu citei mais cedo. Eu até trouxe uma citação aqui, então o professor cita isso no seu livro, da Christiana Figueres, de 2015. Ela era secretária executiva da Convenção de Mudança Climática da ONU, e as palavras dela são as seguintes: essa é provavelmente a tarefa mais difícil que nós temos, que é deliberadamente mudar o modelo de desenvolvimento econômico pela primeira vez na história da humanidade. Essa é a primeira vez na história que nós conscientemente adotamos essa tarefa de mudar o modelo econômico que tem prevalecido pelos últimos 150 anos, desde a Revolução Industrial. É uma espécie de quarta Revolução Industrial, é isso mesmo, professor? Quarta Revolução Industrial. Eles têm usado, inclusive, esse termo, né? Essa expressão. Este é um ponto muito central. Né? Como procurei explicar anteriormente, até esta fase atual, a tecnocracia era um fator entre outros. Não? E especificamente quando está dentro do sistema do livre mercado, é quase controlado pelo mercado, que significa é controlado para nós como consumidores. Né? Assim não tem, quase tem benefícios mesmo. Ja? Mas com estas novas tendências,
e estudei uma origem bem clara, porque tinham fundado nos Estados Unidos, nos anos 30, um movimento que se chamou Technocracy Inc., Incorporated, mas queria dizer, nós vamos substituir o capitalismo, nós vamos deixar ao lado o capitalismo, vamos instalar uma regência de tecnocracia como sistema de governança, e com o movimento ao lado do capitalismo, eles conseguem agora fazer a mesma coisa como a União Soviética, né? Também, né, substituir o capitalismo pela governança dos cadres ou da certa política, e isto é o grande perigo, que também as ilusões foram quebradas durante a história da União Soviética, do comunismo em geral, mas agora eles precisam quase uma novo ideal, e este novo ideal é a ecologia, salvar o planeta. Né? Porque anteriormente a meta oficial ainda da União Soviética, na sua fundação, era melhorar a vida dos operários, né? Mas neste caso o capitalismo funcionou muito melhor, foi uma derrota total da ideologia. E agora, por algum tempo, esta movimentação era paralisada e tínhamos uma certa dominância das ideias de livre mercado, que é uma máquina da prosperidade. Agora, estes comunistas, que sempre existem em várias formas, aberta ou menos aberta, né, buscavam um novo tema, para acusar o capitalismo. O capitalismo cria esta abundância de bens, mas destrói o planeta. Para salvar o planeta, precisamos finalizar com o capitalismo, mas que vamos instalar? Não queremos mais instalar o comunismo como conhecemos, mas uma tecnocracia guiada de ciência. Né? Ciência. E agora também, quase temos estas ideias de Platão, mas esta ideia de uma governança de ciência tinha grande entusiasmo por Auguste Comte. Não esquecer que a bandeira brasileira, ordem e progresso, é uma palavra de Auguste Comte, que era quase essa ideia que saímos do tempo da filosofia e religião para o tempo da ciência, é puramente tecnocracia. Junto com eles também na França o Saint-Simon, com suas ideias de planejamento, e especificamente se surgiu novamente no século XIX para vários autores ingleses, entre eles Bertrand Russell, H.G. Wells, autor que escreveu ficção científica, mas também ensaios. Né? E também os Huxley, os irmãos Huxley. Julian Huxley, que fundou, foi o primeiro diretor da Unesco, e claramente na sua fala da fundação mostrou sua visão da tecnocracia que está no futuro. Ele mesmo mencionou que o marxismo-leninismo era uma tentativa nesta direção. Né? Mas agora fazemos de uma forma certa, e ele entonou todos estes temas como transhumanismo, né? Depopulação, eutanásia,
eugenia, né? Todos estes temas que ele mesmo fala nesta palestra que está publicada, só entra na Unesco, site da Unesco e pode ler, que hoje não posso ainda falar abertamente sobre isto. Mas o tempo vai vir, onde se pode falar abertamente sobre isto, e nossa tarefa, por enquanto, é preparar o mundo, né, pela UNO, o mundo, UN, sobre este novo período. Perfeito. Professor Antônio, você diria que o papel do World Economic Forum, do Fórum Econômico Mundial hoje em dia, ele funciona em parte como uma empresa de relações públicas, onde parte do objetivo é moldar a forma de pensar, a opinião pública como um todo. Porque, e uma outra forma também seria... uma outra função do World Economic Forum, nesse sentido de líder, pelo menos o líder perante a população desse movimento, também falar, olha, a gente está falando tudo isso daqui. Tipo, existem palavras novas, como a palavra eugenia é muito feia, a gente está falando de transhumanismo hoje em dia. Né? Então, toda hora a gente trazer ou eufemismos ou palavras novas para explicar exatamente o que a gente tinha antes, mas que esse papel educativo, entre aspas, que tem para o World Economic Forum. Porque se 5 anos atrás, ou 10 anos atrás, o Alex Jones estava falando de microchips para track as pessoas, e todo mundo dava risada do Alex Jones lá atrás. Ele falava do Bilderberg Group, falava de todas essas coisas, todo mundo dava risada. Hoje em dia é tão às claras que o grande público fala assim, não, mas eles estão falando claramente aqui pra gente, qual é o problema disso? Não tem nada ruim disso, ele tá falando que ele só quer esse objetivo, ele só quer evitar uma crise, ele só quer evitar o aquecimento global. Então, só para passar a palavra pro senhor, porque é engraçado, você assiste o World Economic Forum, você assiste os vídeos, assim... Parece que todo mundo tem o check das coisas certinhas que eles deveriam estar falando, das palavras. Então, sempre o apresentador de cada painel, que vai ter lá a Mariana Mazzucato, vai ter o Harari, vai ter o Trudeau, vai ter todas essas pessoas do mal, em geral. Mas os apresentadores parecem pessoas totalmente treinadas e que estão lendo o teleprompter ali. E a grande população só vê assim, não, demais a palestra do Harari falando que... transhumanismo é o caminho pra gente. Então, como que o senhor vê o papel do World Economic Forum, do Klaus Schwab hoje em dia? Se tem essa parte de moldar a opinião pública e se tem também essa parte de atrair novas pessoas para irem trabalhar com eles, né? Então, assim, até o Klaus Schwab usa aquela expressão, vocês dois que falam alemão, o Anthony alemão, assim, que ele fala assim, a gente penetrou vários mercados. Eu não sei se é ele falando, traduzindo do alemão para o inglês, e ele utiliza uma palavra assim, de espionagem, a gente penetrou. Então, o Trudeau passou pelo nosso programa, a gente inseriu ele no governo do Canadá. O Macron, a mesma coisa. Então, como que o senhor vê o papel do World Economic Forum nesse movimento tecnocrático hoje em dia, senhor Anthony? Interessante era quando o WEF, o WEF, World Economic Forum, que existia já desde os anos 70, mas até os últimos 10 anos não era muito nas luzes do público em geral. Era encontro mais ou menos íntimo, quase, do juntar os líderes políticos com líderes de grandes empresas econômicas, né? Assim, este é o fórum de juntar política e business e negócios para discutir a situação mundial.
Além disso, neste período, foi já outro grande programa em início, e você mencionou alguns nomes, de criar líderes que trazem esta mensagem do fórum nas governos nacionais. Nós temos hoje na Alemanha uma série que são no governo, que são formados pelo fórum. E você mencionou o governo de Canadá e muitos outros. Da França, né? O Macron mesmo passou pelo programa. Que está assustadora, né? Porque se pergunta quem era, por exemplo, falamos sobre Macron, quem era Macron antes das eleições? Como ele surgiu se tornar presidente? Normalmente, mesmo no Brasil, que se conhece certos políticos por décadas e se tornam presidente. E agora surge novamente, e agora, no caso da Alemanha, o Partido dos Verdes tinha mais ou menos 15 ou algo por cento das eleições. Eles dominam a política. É tudo absurdo que está acontecendo, porque tem atrás deles fundo, conexão, network, rede de suporte e com imensa ligação, e como o Sérgio falou, de propaganda, mas propaganda em que forma? No propaganda... Um segundo só para o ouvinte entender o tamanho dessa penetração, que é a palavra que o Klaus Schwab utiliza. Uhum. Assim, a gente não está falando só do Trudeau, que é o primeiro-ministro do Canadá, o Macron na França, boa parte desse partido na Alemanha. A gente tinha aquela menina que era a primeira-ministra da Nova Zelândia, o governo da Argentina, e não são só os líderes, são todos os burocratas e tecnocratas que estão lá dentro, as pessoas que passam por esse Young Leaders Program, não é só o cara que vira o primeiro-ministro. Então, assim, a gente tem vários governos do Ocidente que estão 100% aparelhados por pessoas que passaram pelo World Economic Forum, como o professor está falando. Só para... Exato, muito importante para ver que realmente é uma, como o Schwab mesmo falou, de penetração, uma palavra muito engraçada por se observar. E era muito orgulhoso, né? Muito orgulhoso, ele está falando assim, batendo no peito, né? Sim, penetramos tudo, basicamente o governo de Canadá, etc. Né? E sobre a propaganda, também interessante que não usa mais esta propaganda, por exemplo, típico no tempo do nazismo, de gritar, etc. Mas eles integram para estas conexões de liderança a prensa, os jornalistas. Né? E assim temos quase uma situação eles formam ideias. A ideia principal é a Fourth Industrial Revolution, né, quarta revolução industrial, salvar o planeta, transhumanismo, né, vamos fazer este triângulo, e por isso precisamos da sua cooperação em lado desta prensa oficial, dos mídias mainstream e do governo, que repetem quase como estes filmes da ficção científica, com as mesmas palavras, a mensagem, não? A formulação é totalmente igual para entrar na mente. Agora, a maioria das pessoas assistem às notícias só com uma orelha. E eles não trabalham intelectualmente com as notícias. Assim, em passando chega esta mesma palavra, outra orelha chega a mesma palavra, em forma isto é como é.
eles faz parte do subconsciente e eles participam, assim, o povo é controlado em uma forma muito, muito sutil e o povo quer algo, uma coisa boa, uma coisa que faz sentido. A maioria das pessoas buscam sentido na vida. Que é sentido da minha vida? Salvar o planeta. Né? Essa mesma forma como temos em toda a história estas grandes visões, né? Que mobilização em massa. E agora, isto assim, se faço isto, se eu cego fazer isto, salvo o planeta, estou bom, estou correto, me sinto bem. Né? E isto faz também uma formação quase psicótica, que as pessoas não são mais capazes de pensar mesmo pessoalmente, mas fazem parte da uma coletividade e se sentem bem dentro desta coletividade e vivem como uma forma hipnótica, né? E mesmo esta situação faz que eles são voluntariamente, em aspas, não precisa ser forçada fisicamente, de fazer sacrifícios. Eles querem fazer sacrifícios. Aqui, quase os políticos podem dizer, você precisa reduzir seu consumo para salvar o planeta. Assim, quase isto é o totalitarismo que está surgindo com esta combinação. Isso que o senhor está falando, professor, me parece muito a discussão de quase um movimento religioso, né? Com seus dogmas, com seus pastores, até o senhor falando desse abrir mão de uma série de coisas em nome do bem coletivo, é quase que um movimento religioso, parece uma religião isso. Bom, Auguste Comte exatamente falou isto, né? A ciência precisa vir como religião, né? Senão não vai ser recebido adequadamente. As pessoas precisam uma religião e quando temos este estágio novo da ciência, não pode vir como ciência de verdade, mas realmente não é mais uma ciência quando se torna sempre uma religião. Esta é a grande contradição. E acho que Sérgio já falou, né, da pandemia da World Health Organization, WHO, né, que foi quase abuso da ciência tão grave, tão absurdo, tão perigoso, tão desastroso, né, que ainda sofre quase todo o mundo de esta catástrofe. E serviu como um balão de ensaio para muitas das coisas que eles querem fazer relacionado ao climate change, ao aquecimento global, mudança climática, né? Um ponto que é assustador, esse ponto que vocês estavam falando porque antigamente todas as utopias que eram tentadas passar para a gente de forma totalitária, porque no final do dia, até como o Mises fala, no final do dia você sempre precisa de algum tipo de apoio popular, respaldo popular. Por mais despótico que seja o governo, você depende um pouco, nem que as pessoas só tenham medo, mas alguém tem que estar te apoiando lá em cima, né? Então, sempre essas utopias eram passadas pra gente como isso vai te fazer ter uma vida melhor aqui na Terra. E agora, nesse momento exato, pelo menos parte do discurso que a gente escuta no World Economic Forum, é exatamente isso que o professor Antônio está falando, que assim, você vai ter que sacrificar o teu consumo, você vai ter que sacrificar os teus filhos, você vai ter que sacrificar todo mundo para a gente poder alterar o mundo. Ou seja, eles não estão nem prometendo, embora eles falem muito da quarta revolução industrial, todas as coisas ótimas que eles falam tecnologicamente e utilizam. Então o discurso também é meio bipolar de vez em quando deles. Horas eles estão falando que a tecnologia vai resolver tudo e horas eles estão falando que não, a gente tem que sacrificar tudo desse presente. Então ele meio que vai em contra o que essas outras utopias prometiam. Elas prometiam uma vida melhor. Agora a gente está falando, não, a vida tem que ser pior mesmo.
a gente tem que passar tudo isso daqui, você vai ter que restringir o seu consumo, como por exemplo, o ataque que eles adoram agora é atacar carne, né? A flatulência das vacas é a causa do aquecimento global. Então, assim, o cara que tá escutando aqui, nunca escutou, assim, é verdade, os caras falam isso no World Economic Forum. Assim, é falado lá, os caras estão lá, assim, o Macron tá lá e tá falando isso. Então, o trabalho de relações públicas, de convencimento da população mundial é gigantesco. Como que teve 2 semanas para achatar a curva e virou 2 anos em alguns países. E acabou porque alguns países tiveram a coragem de acabar, ou a Flórida teve a coragem de acabar, a Suécia nunca fez nada, e uma hora ficou insustentável para tudo e todos, né? Mas como que as pessoas estão comprando essa ideia? Assim, no atacado elas estão comprando, não é nem que tem uma ou outra pessoa. Como aumentou o número de pessoas que compram esse discurso nesses últimos 5 anos? E tem também esse dogma também de que é uma superpopulação no planeta Terra, né? E todos os malthusianos de volta aí. Os malthusianos, os neomalthusianos estão, né, retornando e tal. Todo esse comportamento dessa tecnocracia de acabar com o capitalismo, a verdade é que a gente tem, para falar aqui, coisas que a gente já sabe, quer dizer, o capitalismo, a liberdade individual levaram ao crescimento populacional jamais visto na história da humanidade, ao enriquecimento das nações, né? E como a própria quarta revolução industrial é a negação do capitalismo, a retirada das liberdades individuais, me parece que o objetivo é justamente o contrário do que a gente teve até aqui. É o empobrecimento, então, é a redução da população, né? Porque a gente tem uma superpopulação que destrói o meio ambiente. Eles falam abertamente isso, professor? É isso mesmo que eles estão falando? Sim, é muito interessante este tema que você menciona, Samuel, sobre população. Começou a falar sobre isto nos anos 60 já. Chegou depois, nos anos 70, o Club of Rome, limites do crescimento. Assim tem esta história e se sabe que estas teses que foram pronunciados anos 50, 60, 70, mais de 50 anos atrás, eram falsos, objetivamente falsos. The population bomb, a bomba da população, exatamente, Paul Ehrlich. Agora chega ponto muito interessante. Tem o Julian Simon, economista que já mostrou bastante claro, racional, lógico, economicamente correto, que estas teses são inerentemente falsas, mas o Paul Ehrlich apareceu talvez 20 vezes nos talk shows nos Estados Unidos. Sempre ele foi convidado. Tem uma estatística que mostra quando o Julian Simon apareceu quase 1, 2 vezes e o Paul Ehrlich apareceu neste tempo, anos 50, 60, tinha quase só talk show. Precisa, né? Johnny Carson, exatamente, Johnny Carson, era quase programa da família neste tempo, porque não tinha alternativa. E impulsou na população conscientemente que, fim dos recursos, precisamos fazer aporte, etc. Todas estas coisas, controlar a população, todas estas coisas, como sem ele apareceu como cientista, porque era bioquímico, algo assim, de grandes credenciais, mas se tornou em uma figura religiosa, quase. E eu me lembro bem, minha idade permite, quando o livro apareceu, né, ainda foi, acho, 72, Club of Rome, Limites de Crescimento, o consenso neste tempo, como me lembro, é bobagem.
Ainda foi dos economistas neste período que ainda tinham voz das mídias gerais, que bobagem, que não é correto. Depois chegou, acho que seu nome foi Forrester, do MIT, que publicou livro com milhares de curvas, que mostravam o fim de petróleo, o fim de cobre, o fim de aço, o fim de carvão, tudo falso, objetivamente falso, e foi reconhecido, foi discutido, e assim chegou quase com estes impulsos, especificamente impulsado das Nações Unidas, os diferentes programas do UNESCO, os UNESCO tem imensa influência. Às vezes se pergunta por que nossas universidades, não só no Brasil, mas pior ainda, nos Estados Unidos, na Europa, tão woke, tão política corretamente, tão ecologicamente orientado, tão orientado para qualquer forma de expressão de certos tipos de sexo, etc. E se olha no Unesco, quase tudo chega da Unesco. O Unesco dá dinheiro para os governos, para as escolas, para as universidades, mas com condições. O IMF das condições econômicas e o UNESCO dá condições sociais que você precisa se comportar para obter estas formas. E claramente foram quase sempre etapas da United Nations, das Nações Unidas, a Conferência de Rio, as metas, o Agenda 20, Agenda 2030, Paris, Agenda de Paris, etc., onde você podia observar que estas ideias que não têm base fáctica, que não tem base objetiva, porque você pode fazer simples cálculos, quando se podia dar na escola com 3 anos, talvez, da escolaridade, 8 anos, algo assim, ou 9 anos, você pode dar, te dou o tamanho do planeta, e dou o número de pessoas que tem, provavelmente a população é exagerada, outro ponto, porque tem muitos países que querem artificialmente ter número maior, que realmente maior que é. Se nota já em China, talvez é exagerado gravemente, que China publica, que África publica, claramente mais população, mais recursos recebem do exterior, etc., mas são qualificados para receber ajuda desenvolvida. Um jogo desastroso, um jogo mentiroso, um jogo catastrófico, e você pode dizer a estas crianças agora, calcula se ponemos todo o mundo mundial para o Brasil, e damos a cada uma casa com grande jardim, que tamanho de Brasil vai pegar. Anthony, eu fiz essa conta uns 15 anos atrás, quando a população do mundo era um pouquinho menor da de hoje, E na época, eu fiz porque eu escutei alguém falando, eu falei, não é possível que seja isso. E a conta que eu fiz era a população mundial inteira, com a densidade geográfica de Manhattan. E lembra que Manhattan tem aquela densidade geográfica gigantesca, mas tem o Central Park ali no meio, tem um monte de parque. Não é um negócio inabitável, é uma cidade agradável de se viver. Sim. Manhattan é o tamanho da região metropolitana de Houston. Então, a gente tem a população inteira do mundo, ela cabe na região metropolitana de Houston, se a gente tiver a densidade geográfica de Manhattan, não da cidade de Nova York, Manhattan só. E se a gente colocar a Bélgica,
A Bélgica é um país com alta densidade geográfica, mas existem fazendas, existe uma região agrícola gigantesca na Bélgica. Desculpa, Sérgio, densidade demográfica. Densidade demográfica, perdão. Com a densidade demográfica da Bélgica, a gente está falando o tamanho do estado do Texas. A gente tem a população mundial inteira no estado do Texas. Então esse ponto que o professor Antônio está falando, assim, é matemática elementar. Minha filha de 7 anos sabe fazer esse tipo de conta já. Então, assim, poxa, é o mínimo de contato com a realidade. Acho que as pessoas às vezes se isolam muito da realidade. E só para daí fazer mais um complemento em cima do que o professor Antônio falou, que ele trouxe a história do Gillian Simon e do Paul Ehrlich. Eu não sei se boa parte do nosso público conhece a história, mas assim, o Paul Ehrlich é um cara que tá na ativa hoje. Ele tá com 90 e poucos anos, Antônio, e ele teve no 60 Minutes, que ainda é um programa gigantesco, é como se fosse fantástico aqui no Brasil. Se eu tô falando em número de audiência, de relevância ainda. Ele teve no 60 Minutes agora, no começo do ano. Tá ok? Falando as mesmas coisas que ele falava em 68, quando ele escreveu The Population Bomb. Tá? E o Julian Simon é um economista não austríaco, mas com muitos insights austríacos, eu diria, o Julian Simon tinha. E o Julian Simon faz uma aposta com o Paul Ehrlich. No final dos anos 70, ele fala, escolhe, agora eu não lembro, André, se são 7 ou 10 commodities finitas, escolhe. Paul Ehrlich, vai lá, escolhe as 10 commodities que você quiser. Tá ok? E eu aposto com você que no final da década o preço dela vai estar menor do que agora. Sendo a teoria do Julian Simon assim, se a gente aumentar a oferta, a gente vai ter, os preços vão cair, né? E o Paul Ehrlich na hora foi lá e falou, beleza, vou fazer essa aposta, não tem como eu perder, né? Porque todas essas teorias que todos os recursos são finitos, eles são finitos no sentido abstrato, mas cada vez vale mais a pena a gente cavar mais profundamente, gastar mais dinheiro, investir mais capital para descobrir as reservas desses bens, né? Eu não lembro de cabeça agora quais são os bens que ele escolhe, mas acho que o cobre, que o professor Antônio citou, com certeza está na lista. E ele perde a aposta, e não é em 1, não é em 2, não é em 3. Se não me falha a memória, é em 9 dos 10, alguma coisa assim, ele perde a aposta. E o que ele não perdeu é porque não está ajustado à inflação. Porque se a gente ajustar a inflação monetária do dólar, e inflação eu quero dizer CPI, inflação de preço só, ele perde também. Então, é uma aposta famosa. E o artigo, o livro famoso do Gillian Simon, que infelizmente já veio a falecer, chama The Ultimate Resource. Então, the Ultimate, no sentido de assim, o melhor de todos os recursos, qual é? É a capacidade humana de empreender, de inovar, de fazer as coisas. É aquela história que o petróleo era o mal pro gado nos 1850, e daí o Rockefeller vai lá e descobre como fazer o querosene de maneira barata, economicamente viável. Então ele começa a fazer aquilo e o petróleo vira o principal recurso que existe hoje na humanidade. Então, muito vai nesse discurso de catástrofe, mas muito em cima de questões elementares, como o professor Anthony está falando. Que é, faz uma conta básica que você vai ver que não falta espaço para a população mundial. A gente pode duplicar, triplicar, quadruplicar. E eu trago aqui até uma frase de Hayek. Hayek falava, né? Ele falava assim, nós podemos ser poucos e pobres ou podemos ser muitos e ricos. A multiplicação do conhecimento. O quanto que esse conhecimento vai se desdobrando um ao outro, né? Que ele não é um bem finito. Então, também são erros de raciocínio e erros econômicos que você começa a ver na análise até da quarta Revolução Industrial, quando você escuta a Mazzucato dando palestra no World Economic Forum, quando você escuta o Macron falando de economia. São erros econômicos crassos que essas pessoas cometem. Então, talvez um pouco de educação econômica para as pessoas, e entender do que elas estão falando e não comprar as ideias, como o professor Antônio falou, que as pessoas escutam com uma orelha e assimilaram tudo que falaram está correto, né? Questionar um pouco, voltar a questionar, né? Só para passar aqui os dados da aposta, né? O Simon falou, escolha aí as commodities não controladas pelo governo, e aí o Ehrlich escolheu 5. Eram 5, tá. 5. Cobre, estanho, tungstênio, cromo e níquel. Todas as 5 baixaram isso. Tá? Então, ele perdeu feio. Perdeu feio. Eu queria continuar aqui, a gente seguindo no tema Quarta Revolução Industrial, Great Reset.
E uma dos slogans, né, do Great Reset é que você não terá propriedade, você não terá privacidade, você será feliz. Né? E aqui a gente tem o Sérgio, o cara que sempre que possível, acho que quase todo episódio, ele fala sobre propriedade privada. Né? E até, vou pegar aqui uma frase famosa, célebre do Mises, ele fala assim, o programa liberal, resumido em uma única expressão, é propriedade privada dos meios de produção. Né? Sérgio, assim, vamos lá, vamos falar de novo de propriedade privada. Né? Qual que é a importância de propriedade privada e por que essa agenda tecnocrata é tão em contra a propriedade privada? A propriedade privada, acho que mais que tudo, a propriedade privada significa liberdade. Né? Não existe liberdade sem propriedade privada. Porque se a gente não pode agir, para a gente agir, a gente tem que atuar no meio físico. A gente tem que utilizar a primeira propriedade de todas, que é o nosso próprio corpo, e depois a gente tem que usar todos os outros meios escassos que existem. Então, se a gente não tiver assignação da propriedade privada, a gente não consegue decidir como que a gente vai atuar, e a gente não consegue ser livre, né? Pra gente não entrar numa tangente gigante demais aqui sobre a propriedade privada. E até tem um artigo do professor Anthony mesmo, que ele fala assim, os ataques constantes dessa agenda tecnocrática, né, contra a propriedade privada. Porque até, acho que eu te falei outro dia, não é que não existe propriedade no projeto marxista, é simplesmente não existe propriedade privada. A propriedade e uso de todos os recursos pertence ao governo. E nesse caso, a propriedade e uso de todos os recursos é definida por quem? Pelos tecnocratas. Então, a gente pode falar até de existe título de propriedade, não existe, mas o fato é, existe a propriedade de fato. É isso que importa pra gente. Porque, por exemplo, dentro do projeto fascista, a propriedade existe do ponto de vista legal. Eu sou dono da minha fábrica, mas eu decido o que eu vou estar produzindo, eu decido qual é, inclusive, o método de produção que eu vou estar utilizando da minha fábrica, eu decido qual é o produto que eu vou colocar lá no final. Eu não decido. E nisso aqui é uma relação direta que a gente vê. Assim, se o fascismo é a fusão, pelo menos do ponto de vista econômico, né? É a fusão das corporações com o Estado determinando a produção, aqui, é esse também o projeto do World Economic Forum. Tudo bem, não tem todas as outras faces que tiveram pelo menos dos gostos de fascismo que a gente experimentou, o nacionalismo, o racismo, talvez, se bem que até a gente pode falar que existe um pouco de racismo contra alguma parte da população europeia, de origem europeia hoje em dia, mas, enfim, que é aceito, né? Que é aceito em linhas gerais, mas é isso que a gente tá. Então, por isso que o ataque à propriedade privada, você falou de Mises, mas Marx também fala. Se ele pudesse resumir em uma palavra também, acho que não são essas. Eu estou parafraseando, não lembro a frase perfeita, mas ele fala também, é a abolição da propriedade privada, que ele fala lá no Manifesto Comunista. Então, de novo, a gente vê assim, a vontade do totalitário. Na hora que você é totalitário, você determina tudo e todos, o uso de não só do que as pessoas devem consumir, mas como elas devem utilizar tudo. Então, é um projeto fundamental acabar com a instituição da propriedade privada. A questão agora é só quem que vai controlar. Vai ser o presidente do teu país ou vai ser um governo supranacional? Lá de cima, regulado pelos tecnocratas. Então, talvez nesse ponto, os comunistas, os fascistas, os globalistas, todos encontram um projeto comum, que é o totalitarianismo, que é o estatismo totalitário. Perfeito. E até tomando emprestado aqui também a metodologia da escola austríaca, né, o individualismo metodológico, o professor cita isso no livro, né, que nos ajuda a entender que não é o Estado que governa. Não é o Estado que governa. O Estado é um instrumento de poder. A expressão justamente que o professor Anthony usa é um instrumento de poder, mas não é o Estado que exerce o poder. Quem exerce o poder é o indivíduo, né? Seja ele um indivíduo no sentido espontâneo, descentralizado, ou, no caso do Estado, no caso do totalitarismo, no caso da tecnocracia, algumas mentes brilhantes que exercem esse poder. Professor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre esse exercício do poder tecnocrata. Assim,
A gente falou que já quem são essas pessoas? São pessoas formadas no Fórum Econômico Mundial, que passam por um programa de formação, literalmente isso, né? E aqui são as melhores, as cabeças mais brilhantes. Enfim, o quão ruim isso é para o desenvolvimento econômico, a gente sair do subjetivismo, entrar numa espécie de objetivismo, sair do individualismo, entrar no coletivismo. O que é exatamente isso, professor? Exatamente isto é a verdadeira tragédia que está em preparação, porque no final o projeto vai fracassar. Isto já sabemos, de nossa metodologia podemos dizer isto quando se faz esta eliminação da propriedade privada, especificamente sobre bens de produção. O sistema perde a forma de coordenar as atividades, de muitos conflitos, de muitos problemas. A economia vai sofrer, a inovação vai parar. Assim, a grande tragédia de que está em preparação é que vamos sofrer muito tempo por nada, porque no final vai entrar no mega colapso que produz muito sofrimento no caminho e no colapso final ainda mais. O ponto simplesmente é que a maioria, quase todos, tem esta tendência. Nós é um problema geral de nossa forma de pensamento que está fortalecida também no sistema de educação que temos, de antropomorfismo, de pensar como o Estado que ser em sua forma, quase como o grande indivíduo, o Estado, a sociedade, com estas absurdidades e a culpa da sociedade, criminalidade, a culpa da sociedade e outras pianças. Ok, é uma forma de falar que facilita a comunicação, né? Nós todos falamos, o time X ganhou, agora já tem 3 copas ou algo assim, mas não é o mesmo time, é uma abstração total, né? Mas muitas pessoas se identificam com a abstração, só de uma forma comum que fazemos isto, assim realmente precisamos uma forma de educar também pessoas sobre a praxeologia. Acho, por exemplo, se conseguíamos de popularizar o pensamento praxeológico, especificamente esta ideia que só seres humanos individuais agem, que mesmo o governo não existe. Também como, também falamos, não são os americanos e o governo também já é errado, porque dentro do governo também diferentes indivíduos, etc. Assim, esta forma de deixar por fora estas falsas abstrações que são tão comuns usar, que especificamente com as mídias, quando falamos sobre história, assim, país, povo invade o outro, e todas estas ideias são tão fortes nas cabeças que derrubam o pensamento racional e criam estes erros. Também, por exemplo, outro fala que é totalmente irracional. Clima mundial. O clima mundial não existe. O clima aqui em Aracaju é bem diferente do clima de Boston. São os agregados, né? Sim. E um outro ponto, né? Eu posso observar como um evento físico o tempo. Hoje tem sol ou tem chuva, mas o clima já é uma construção estatística. Assim, como economistas sabemos, na verdade, mais sobre este problema que se chama climatólogos.
Né? Não esquecer, climatologia, a ciência, é recente. Ele está criado pela política. Nos anos 60, ainda, as grandes universidades não tinham nenhuma climatologia, nenhum climatólogos. Eram da meteorologia, eram da física, eram da geologia, todas estas coisas. E agora chegam, também impulsado das Nações Unidas, grandes projetos de pesquisa do clima. Se nomeia, eu sou climatólogo. Ja, mas agora se trabalhou como nós estamos nesta área, sabe onde estamos nesta área? Hoje em dia, 2023, na situação como foi a econometria nos anos 50. Onde também tinha estas ideias totalmente absurdas que podemos modelar a macroeconomia e prognosticar. Ja, também receberam muitos recursos. Vários economistas se tornavam multimilionários para oferecer seu programa. Mas se notou, no mínimo, todos os modelos quebraram em 73, com o primeiro choque de petróleo e foram abandonados e não tem mais esta relevância. Também temos estas absurdidades quase epistemológicas na discussão que precisam muito ser esclarecidos. Quase, e infelizmente, precisamos constatar que o sistema educacional da creche até as universidades trabalha contra o esclarecimento, né? Não ajudam, fortalecem os preconceitos, porque facilita o pensamento, né? Estamos quase instrumento da fala econômico, né? Em vez de falar agora o X por causa de pessoa, de jogador A, chegou à final, se diz, o time ganhou. Né? Quase, em vez de falar, esta pessoa decidiu isto, né? Nós fazemos a mesma construção no direito, né? De dar a uma empresa uma identidade jurídica, né? Pessoa jurídica, né? Assim, mas todas estas coisas de seu lado de erro, de misturar o pensamento nestes, e claramente está muito forte em todas estas áreas onde de sua pura natureza a abstração já é problemática, né? Seja na área da sociedade, da religião, da filosofia, da psicologia, né? Onde ainda mais temos quase não podemos pegar as coisas físicas diretamente, né? Nossa mente trabalha com fantasias e agregados e claramente, né? Ajuda de formar uma visão do mundo, né? Que se busca, mas não se nota que, às vezes, é uma visão mundial, Weltanschauung, falso, né? Falso no sentido de praxeologia, que está no caminho de erro, né? E nós atrapalhamos nossos próprios interesses e desejos sem notar só no final, né? E sempre vai ter pessoas que criam as suas monstros, né, ou ideais até o fim, e mesmo depois não reconhecem. Também com este fenômeno precisamos calcular. Certo. Sim, e até continuando nessa questão de planejamento, né, não é uma questão de planejar ou não planejar. Né, você tem pegando aqui o trecho do texto do Sérgio, não é uma questão de planejar ou não planejar, né, Sérgio? Não é uma questão de agir ou não agir, né? A questão é quem planeja, quem age e quem planeja para quem, né? Se sou eu que planejo a minha própria vida e tomo as decisões que me afetam, ou se é um burocrata, um cara em Brasília, um cara lá no centro de Aracaju,
que vai tomar as decisões em Bruxelas, em Bruxelas, imagina, ou em Davos, ou em Davos, na Suíça. São esses caras que vão tomar as decisões para minha vida aqui. Eles nem conhecem o lugar que eu moro, né? São eles que vão suportar os custos dessas decisões, ou sou eu que suporto os custos? São eles que têm que reduzir o consumo, porque eles todos viajam de jatinho de um lado para o outro, né? E a gente aqui tem que ficar andando apertado em ônibus elétricos, né? A gente anda em ônibus elétricos que já, sei lá, em Paris não faz muito tempo, tem um ônibus pegando fogo nas ruas, né? Quer dizer, quem que fica com os benefícios disso também, né? Somos nós que temos que empobrecer, temos que deixar de ter nossos filhos, temos que, enfim, viver um padrão de vida cada vez menor para que eles tenham um padrão de vida cada vez maior. No fim das contas, a gente cai sempre nessa hipocrisia, essa demagogia total que parte do Fórum Econômico Mundial, ou dos sovietes, ou enfim, de todos esses planejadores centrais que acreditam ter as melhores soluções para os problemas coletivos e que nós não somos capazes de tomar essas decisões porque a gente não tem o conhecimento, nós não somos cientistas, nós não conhecemos a ciência, etc, etc, não somos intelectuais o suficiente. É uma demagogia total, no fim das contas, é isso, né? Não, com certeza. E eu acho que como o professor Antônio falou, assim, em muitos sentidos, existe toda uma ideologia, um argumento, uma retórica por trás disso, mas é um projeto de poder político no final do dia que a gente está falando aqui. E o que eu tenho visto, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, algumas pessoas não entendendo que assim, existe esse grupo de globalistas, existe esse grupo do World Economic Forum, e eu acho que a gente não precisa identificá-los no DNA de cada uma dessas pessoas. Eu acho que o importante é a gente entender que isso está acontecendo. Alguns nomes a gente consegue citar, falar quem são, mas a gente não precisa saber todas as pessoas que estão por trás disso. Agora, o que eu vejo, e às vezes me assusta, tanto nos Estados Unidos, que existem outros grupos que também são outros grupos do mal, vamos colocar assim, ou que são oposição a isso e também têm os seus próprios projetos totalitários. Então, por exemplo, a China mesmo tem o seu próprio projeto totalitário, mas ela não está 100% por dentro do World Economic Forum, né? A gente pode dizer outras várias facções. Então a gente entender que quando essas duas facções estão brigando, e talvez se tiver uma que a gente não gosta mais, porque de vez em quando, até o próprio Lula no Brasil, ele fala alguma coisa que vai em contra o World Economic Forum. E daí o que eu vejo no debate, muitas pessoas que são contra o World Economic Forum, daí defendem o World Economic Forum porque eles odeiam o Lula mais do que o World Economic Forum. Então, são dois bandidos brigando. A gente tem que entender, então, qual que é o motivo que está acontecendo por trás, né? Então, um ponto que eu vejo, até o professor fala no artigo dele, que é assim, a gente tem que se opor ao World Economic Forum. A gente tem que se opor às ideias do World Economic Forum, mais do que tudo. A gente tem que se opor a toda essa ideologia do World Economic Forum, né? E talvez a gente esteja num momento hoje, Samuca, que mais do que nunca ele está separando, assim, é a pessoa que tá red pill, que tomou a pílula vermelha, usando a analogia do Matrix, ou não tomou. Então a gente vê, inclusive, libertários que não tomaram a pílula ainda e não acham que isso é o fim do mundo. E a gente vê pessoas, às vezes, da esquerda que tomaram essa pílula. Então, por exemplo, assim, o Glenn Greenwald, que é um jornalista claramente de esquerda, ele vai em contra o World Economic Forum porque ele vê todo esse totalitarismo... Me pronunciei correto, Samuca? Totalitarismo que está acontecendo. A gente vê agora o Bob Kennedy Jr., que vai tentar concorrer, vai tentar desafiar o Biden pelo Partido Democrata. Também com uma pegada totalmente contra esses movimentos globalistas, esses regimes totalitários. Então, acho que a gente entender, então, a pessoa tem que cair a ficha que isso está acontecendo. Então, acho que parte do nosso trabalho também é comunicar as pessoas, como a série de artigos do professor Anthony, ou até mesmo o livro dele no alemão que ele está traduzindo para o inglês, assim, é realmente chegar a isso, as pessoas entenderem que está acontecendo isso daqui, né, Samuca? Exato.
E, pessoal, caminhando para o nosso fim, mas ainda tem um tema quente que eu queria falar. Vai lá. Que a gente só pincelou aqui, não falamos muito, que é transhumanismo. Esse novo nome para ele, né? Basicamente, vou botar em poucas palavras, transhumanismo seria transformar o ser humano a partir da tecnologia para que o ser humano alcance o seu máximo potencial. É uma evolução humana orquestrada pela tecnologia. Tá? Professor, como é que essa ideia transhumanista se transformou ao longo do tempo para chegar ao que é hoje, como é hoje defendida, por exemplo, pelo Yuval Harari, que a gente já citou aqui também, mas de maneira geral pelo fórum? Estas ideias sempre chegam também com uma promessa de bom, né? E uma das promessas que tem na propaganda é prometer a imortalidade. E claramente imortalidade tem muitas conotações religiosas, é uma promessa fantástica. E agora, em vez de esperar a imortalidade espiritual, uma imortalidade já hoje em dia, e por isso precisamos transformar em uma nova etapa da evolução o ser humano. A raiz é a teoria da evolução de Darwin. Darwin fez esta viagem sobre o mundo, Galápagos, etc., passando por Brasil também, e tinha várias coleções, ideias, mas ele estudou, não como hoje se faz na teoria da empiria da evolução, partes do mundo de este pedaço, este osso, etc. Mas ele observou, porque ele nunca mais deixou a sua região, que os fazendeiros fazem com os animais domésticos, né? E ele visita regularmente estas feras, observando como certos pombas, como certos cachorros, como certas vacas, como certos outros animais, ovelhas, foram transformados, né, de uma evolução consciente, uma evolução feita. Né? Não uma evolução da natureza, mas uma evolução quase o ser humano como o superior, né? Agora transforma em animal, em ser que é mais adequado para os desejos. E já com Darwin e os seguidores surgiu esta ideia: nós precisamos agora fazer a mesma coisa, evolução artificial, né, sobre o ser humano, e o primeiro passo é eliminar os inadequados, quase aumentar o nível mais fácil, mas a forma mais fácil de aumentar o nível de grupo é eliminar os fracos, os inadequados. Né? E nada menos do que o famoso escritor George Bernard Shaw, né? Falou, elogiou esta ideia e falou que precisamos ter uma forma humana, né, de eliminar os fracos da sociedade, já uma forma, né, projeto eugênico. E no fim do século XIX, começo do século XX, tínhamos em Inglaterra, em outros países, já muitas eugenic societies. Né? Era quase a forma preeminente da quase a ciência que precisamos. Dos mais, hoje em dia ainda mais famosos dentro destes eugenics societies era John Maynard Keynes. Né? John Maynard Keynes falou que a eugenics is the most important science, vai ser a ciência mais importante no futuro. Né?
e nós tínhamos estes pensamentos nos Estados Unidos com sociedades. Também se preparou projetos de eliminação, especificamente com ideias raciais, né? E este continuava mesmo depois do nazismo na Europa com programas na Suíça e na Suécia, onde ainda eram estes programas em lugar para esta eliminação. E o que já mencionei, o Julian Huxley, o irmão de Aldous Huxley, boa Brave New World, né, foi o irmão que também notou agora que eugenics não é mais a palavra aceitável. Vamos chamar este transhumanismo. Ele inventou esta palavra transhumanismo, né, transformar o ser humano, mas é melhorar o ser humano. E claramente temos estes elementos da biotecnologia e da tecnologia e com a relação com a quarta revolução industrial e a ideia de não só como hoje usamos entre nós agora vários instrumentos, né, como nossa extensão, como dirigimos carros ou como usamos o martelo, né, são extensões de nossa pessoa, né? Assim, a ideia de transhumanismo moderno é de nos quase combinar com estas máquinas, né? Como Sérgio falou, né? de implantar chips, estas ideias. Agora é uma síntese, e como Harari fala, que é quase novo homem, uma pessoa que é além do ser humano, né? Que é capaz de formas de actuar que para nós agora é inimaginável. Agora você tem quase seu celular a seu lado e você Google uma coisa e imagina-se agora nós podemos implantar esta Google máquina, né, na mente, ja, e nunca mais vamos pensar, como foi este nome, ou como ano foi, nós simplesmente sabemos tudo no presente e estamos quase todos, nós estamos nos transformando em gênios quando utilizamos também o chat, podemos falar perfeitamente palestra para qualquer assunto, ja, é quase mundo fantástico e no mesmo tempo, né, o progresso da ciência continua. Nós vamos ganhar de controlar todas as doenças, porque nós temos também chips dentro que nos dá, você precisa colesterol, você precisa isto, você precisa este medicamento, e estamos quase, temos uma medicina individualizada, ja, e ao longo do tempo estamos quase perfeito. E a mortalidade é uma coisa do passado. São quase coisas absolutamente fantásticas e chega depois toda esta pergunta que Samuel já fez, né? Quem vai controlar? Né? Quem vai controlar? Né? Quem é atrás do chat? Ja. Quem é atrás do Google? Esta é a pergunta, ja? Né? Claramente eu vou assim, que boa ideia, eu não tenho, quando tenho aula, eu não preciso, agora esqueci, como foi esta fórmula, que bom. E é impressionante, expandindo aí no que o professor Antônio falou, assim, a certeza com que você escuta o Klaus Schwab, o Harari, ou todos os outros que estão lá, eles falam de maneira descritiva de uma realidade que eles têm 100% de certeza que é essa. Tá, ok? E eles falam dessa maneira descritiva, e daí até o Harari, até o Klaus Schwab, a maneira, o speech que eles usam e todas essas tecnologias novas, elas tendem a uma centralização gigantesca. E como elas tendem a uma centralização gigantesca,
quem que vocês querem? Que esteja na mão do empresário egoísta ou esteja na mão dos benevolentes tecnocratas? Então, aí que eles até fazem o salto. Primeiro que eles falam de maneira descritiva, como é fato que vai acontecer tudo isso. Né? É só questão de meses, eles estão sempre mudando a data, né? Mas assim, é sempre questão de meses ou poucos anos para chegar, e os anos sempre chegam, né? É o longo prazo do Keynes que sempre chega às datas deles. Agora é 2030, né? Agenda 2030. A Agenda 2030, a Agenda 2020 a gente passou, 21, Foi, né? A Agenda passou 2021 passou e não aconteceu tudo, mas a certeza com que eles falam de algo que parece... parece não, eles falam de maneira descritiva, a retórica deles é descritiva. Então a pessoa que está escutando e não está com nenhum senso crítico, ela fala assim, essa é a realidade do que está acontecendo. Do que está acontecendo já hoje, só vai expandir, só vai se materializar mais. E a gente vai ficar tudo na mão do Google? Não. Porque eles têm aquela obsessão, professor Anthony, que todo keynesiano tem, que é assim, tudo é economia de escala. Tudo é economies of scale para esses caras. E por quê? Porque eles só pensam em eficiência estática. Então tudo vai chegar a um ponto que a melhor maneira de produzir é um produtor só. Porque a gente vai chegar num modelo de... A gente vai chegar num ponto de eficiência, a gente vai chegar num ótimo de Pareto, a gente vai chegar em todas as questões econômicas que eles usam para analisar. Então gera essa obsessão por economia de escala. Então... Se só vai ter um cara, eles sempre falam, vai ter a centralização. Para eles é fato que vai ter a centralização de todas as tecnologias que eles acham que vão se desenvolver, não as que vão se desenvolver. Então a justificativa qualquer é um governo único mundial. E daí nesse sentido eles são inimigos do nacionalismo. Que daí a gente está falando que é uma característica assim. Por que o ódio tão grande contra o Trump? Se bobear, o Trump tem várias ideias estatistas iguais a eles. Só que o Trump ele quer ser nacionalista, ele quer ser americano. Ele não quer ser globalista. Então começa a gerar esses conflitos. Não é tanto, é um conflito de uma parte da ideologia, não do todo da ideologia que vai lá atrás. Enquanto isso, a liberdade individual vai perdendo de todos os lados. Ela é sempre a minoria que vai perder. A minoria absoluta, o indivíduo, esse é o cara que mais perde. Bom, professor, muito obrigado por participar aqui do episódio com a gente. Fantástico episódio. Eu acho que é um tema extremamente importante, é um tema que infelizmente a gente vai continuar discutindo por muito tempo e infelizmente porque é a realidade que vem sendo imposta aí pelo fórum, mas felizmente a gente tem pessoas extremamente inteligentes aqui questionando isso, tratando sobre esse assunto, tentando levar, na verdade, abrir os olhos das pessoas que ainda não, como bem falou o Sérgio, pararam para criticamente pensar sobre isso, né? Então, muito obrigado aí, professor, por aceitar participar aqui do episódio com a gente. Alguma última palavra? Bom, muito obrigado, gostei muito, muito interessante. Tínhamos ainda muito de explicar e falar, né? Assim é um tema realmente que é de alta importância. So, talvez podemos, como sempre gosto de finalizar com uma nota optimista. Ja? Talvez estamos já observando o fim deste projeto de nova ordem mundial. Né? Este foi período onde realmente muitas organizações trabalharam para criar governo central mundial, nova ordem mundial, mas talvez já precisamos falar de uma nova ordem mundial, onde talvez se nota que não tem mais esta unidade, nós vemos estas diferenças cada vez maior entre Estados Unidos e China, por exemplo, é um grande indicador que os europeus, por enquanto, estão ainda muito forte ao lado dos Estados Unidos, mas as vozes estão aumentando. E, last but not least, esta movimentação dos BRICS, né? Que está realmente se formando em uma forma forte que vai sair, objetivamente sair, de participar neste projeto da nova ordem mundial centralizado. Competição, pelo menos isso, né? Sim. Sérgio, últimas palavras aí.
Acho que como o professor falou, infelizmente é um tema super rico para a gente ficar conversando aqui. Dá para a gente fazer mais meia dúzia de papos desse. A gente nem entrou em pontos ultra importantes, como, por exemplo, moeda mundial, controle do dinheiro, todas as questões, até os fluxos de pagamento, né? A parte de educação, acho que a gente falou muito por baixo, mas enfim, é um tema que, infelizmente, ele é quase que infinito, esse tema. Acho que rendem outros bate-papos. Queria agradecer ao professor Anthony. E também, acho que cada vez mais, também eu digo na nota positiva, tem visto mais pessoas questionando esse movimento. Também. Inclusive alguns questionamentos, como eu declarei anteriormente, vindos da própria esquerda. De pessoas da esquerda também começando a questionar. Então não somos só nós, austro-libertários, que estamos questionando esse movimento. Tem outras pessoas de outros pontos de vista ideológicos que também estão vendo que esse não é o caminho para seguir. E aí acho que talvez seja um ponto positivo aí dentro de tudo isso que a gente está falando. Muito obrigado. Obrigado você, Antônio. Obrigado, Samuca. Valeu, professor. O professor Antônio mora aqui em Aracaju também, é um querido amigo. E eu sempre falo que o professor é um otimista, né? Então é bom a gente terminar então, esse nosso papo com uma nota otimista. Pessoal, fiquem ligados na rádio, obrigado por assistirem e a gente se vê na próxima. Valeu!